Essa noite eu acordei à meia-noite para orar. Aí quando deu umas meia-noite e meia, mais ou menos, eu fui dormir. E eu tive muitos sonhos de perseguição, sonhos de demônios. Eu estava expulsando aqueles demônios. E foi durante algum tempo eu fiquei naquilo. Aqueles demônios apareciam de algumas formas e eu expulsava. E aí, quando eu estava já indo para casa, eu vi que levantou-se duas colunas muito reluzentes, e daquelas duas colunas começou a se formar. No meu primeiro entendimento eu pensei que era uma casa, e era muito linda, e eu olhava porque levantou-se as colunas, começou a levantar a parede, abriu-se uma janela, e aí eu pensei, Deus vai realizar o meu sonho, Deus vai fazer eu terminar minha casa. E aí, de repente, abriu-se uma cruz, como se tivesse se montando uma cruz ali também. E aí eu falei, não é uma casa, isso aí é uma igreja. E aí aquela cruz desapareceu e começou a se montar, levantar aquela igreja, uma porta muito grande, janelas grandes, muito linda, muito brilhante. E quando ela ficou pronta, muito grande, muito brilhante, era de ouro e reluzia muito, e ali em cima ali se formou o nome da igreja, e foi a igreja do pastor Ismael, e o nome era todo de ouro e reluzia muito, era a coisa mais linda. Eu ficava admirando aquela igreja, a qual estava ali na minha frente, e de repente um demônio com uma capa preta e uma lança na mão ficou em cima da igreja, no topo da igreja. E lá no teto da igreja, com aquela lança na mão, ele levantou e tentou ferir de cima para baixo a igreja. E naquele momento, aquela luz que ele estava, quando ele lançou a lança no teto da igreja, aquelas trevas, começou a ficar tudo cinza de cima para baixo, estava acabando com aquela luz daquela igreja. Só que uma força muito maior de baixo para cima daquela luz começou a subir. E subiu e tomou novamente aquela igreja. E aí, mais uma vez, aquele demônio com aquela capa preta lançou a lança de cima para baixo, tentando destruir com aquela igreja. E mais uma vez aquelas trevas começou de cima para baixo querer descer sobre a igreja, e aquela força daquela luz que reluzia mais uma vez levantou e tomou novamente aquela igreja. E aí aquele demônio foi embora. Ele não resistiu e teve que ir embora, porque ele não conseguiu destruir com aquela igreja. E aí eu, ao ficar contemplando aquela igreja, depois eu resolvi entrar para dentro da minha casa e trancar a porta. Quando eu tranquei a porta, alguém bateu na porta. E eu abri a porta para atender, para ver quem era. E era o pastor Ismael. Ele abriu a porta e ele estava muito abatido. Estava de terno, gravata. E ele tinha acabado de vir de um culto. Estava Alexandre e Poliana. Eles tinham acabado de fazer um culto e veio aqui para casa fazer uma visita. E quando eu abri a porta e eu vi ele, eu comecei a chorar. E a chorar muito. E aí eu falei com ele, eu falei assim, Deus quer falar algo com você, ele me mostrou algo. E aí ele falou bem assim, então foi por isso que Deus me trouxe aqui hoje. E aí eu comecei a falar tudo que eu tinha visto a ele. E é isso, eu creio que essa igreja é do Senhor, porque Deus me mostrou, e que o Senhor continua abençoando, porque o inimigo está fazendo de tudo para parar essa obra, mas o Senhor é maior na vida de vocês, e toda vez que ele tenta, ele tem que desistir, porque não consegue, porque essa igreja, ela está sendo alicerçada na base que é Cristo, e não adianta tentarem, porque não irão conseguir destruir. Que todos fiquem na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.